Senhoras e senhores, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Brauer, sou professor de graduação, lato sensu e mestrado em administração. Já participei de muitas bancas de concurso público e já passei em várias e também já fui banca de vários concursos. E o que eu notei é que poucas pessoas se preparam bem. Tem sites que têm boas informações, como o pós-graduando.com, que tem algumas dicas, tem alguns sites internacionais que falam um pouco da postura, tá? E a minha dica principal é: faça vários concursos, melhoria contínua, observe, veja quem passou, converse. Dizem que tem várias vagas que são carta marcada, eu acredito nisso, mas acredito também que se você é um professor competente e dedicado, uma hora a fila vai andar e você vai conseguir a sua vaga. Então eu fui já professor da UF, sou professor na UERJ, sou na Unirio, sou na Estácio, fui professor, fiz prova didática no Senai, CETICT e em outros lugares também. Então, treinar e sempre melhorando. O tópico que eu vou discutir agora é o conteúdo, tá? Se você está fazendo um concurso para graduação, você não vai só pegar livros de graduação, você vai pegar livros de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, tá? Você pode e deve se focar no tópico da graduação. Por exemplo, foi escolhido o tópico recrutamento e seleção. Você vai pegar os livros de graduação que falam sobre um determinado tema e vira e mexe vai aparecer uma teoria. Vá na fonte. Ache a fonte. Então, você está falando de motivação, as metas ajudam. Teoria das metas de Locke. Cite Locke. Está falando de Maslow? Cite Maslow. Está falando de Herzberg? Cite Herzberg, o original. O que eu gosto de fazer é colocar uma foto. Maslow, coloca a foto dele de bigodão ali do lado, coloca o artigo científico. Herzberg, a mesma coisa, o artigo de Harvard de 67, que isso falaram um motivo. Então, coloque foto, coloque o nome dele, Herzberg 67, embaixo, você já coloca a referência toda. Essa referência correta, de acordo com a BNT, você vai botar lá no final, novamente. Tá? Coloque em letras miúdas no primeiro slide, no slide que aparecer. E depois lá no final, tá? Tudo que você falar tem que estar fundamentado, tem que estar registrado, tem que ter a fonte. E a qualidade das fontes? Se você é um professor de finanças e vai fazer um concurso de RH, ache professores de RH no Brasil, de bons programas de mestrado, doutorado, Federal do Rio Grande do Sul, FGV, USP, CPA de Minas Gerais, etc. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a ementa desse cara, tá? Você vai pegar o plano de ensino dele, você vai ver quais os livros, quais os tópicos, o que eles fazem. Então, se você vai fazer um concurso de gestão de pessoas, pegue uns 10 planos de ensino bons de gestão de pessoas, nacionais e dependendo também internacionais. E aí, quais são as referências mais usadas, o que eles gostam, o que eles não gostam. Segunda coisa, pegue o latte dos professores, veja alguns artigos sobre o tema e veja as referências que ele usou. Uma coisa que eu sempre recomendo é um review. O que é um review? Um artigo em formato de review. É um ensaio, tá? Não tem metodologia, não tem nada, mas um review de motivação. Por exemplo, tem um review de motivação do Gary Latam e do Pinder, duas autoridades de motivação. Então, eles fazem uma revisão histórica de motivação espetacular. Eles já fizeram tudo. Então, você pega esse artigo e veja as fontes que eles utilizaram. Além do review, coloque revistas de qualidade respeitadas. Vai na base SPEL. Tente A2, A1, B1, a qualidade da revista. Estou falando? Pegue artigos seminais. É muito importante mostrar que você tem o domínio. Está falando de marketing, miopia em marketing, Theodore Levy. Então, coloque os clássicos, cita a fonte. E coloque os novos que às vezes contrariam, embora Levy falou isso, um pesquisador recente que ganhou o prêmio Nobel falou isso, sempre colocando referência de qualidade. Livros, os clássicos, está falando de comportamento de consumidor, vai colocar o Solomon, goste ou não de Solomon, mas tem que citá-lo.
Então, é uma parte que eu vou falar, é um marketing que você vai fazer, né? Você vai mostrar, você sabe o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir referências de qualidade, referências boas, coisas avançadas, coisas que até surpreendem eles. Então você vai falar o clássico todo e vai dar uma contribuiçãozinha, você vai botar algumas coisas a mais que nem eles conhecem. Mesmo sendo atualizados, você faz de forma simples, sem ser arrogante. Passa de forma simples e com segurança. Eu fiz um kitzinho, Kit Literature Review, que eu peguei 4 bases que eu julgo importante. Primeiro, Web of Science. Se você está pegando um determinado tópico, satisfação do trabalho, então foi sorteado, coloca Job Satisfaction no Web of Science. Qual que é o artigo mais citado, quais artigos ele citou e por aí vai. Segunda base, Scopus. Terceira base, Academy of Management, Journals, tá? Você tem uma base muito legal lá. Ah, professor, não tenho acesso a isso. A FGV tem acesso, a biblioteca da FGV tem, tá? Outras bibliotecas têm, alguns profissionais têm, pede para eles. E por fim, Annual Reviews, são revisões de literatura de vários temas. Se você achar um bom review, tá, na Academy of Management Review ou na Annual Reviews, aí não tem erros. Se você pega um review de, por exemplo, Personal Finance, finanças, sei lá, pessoais, poxa, ele já viu o assunto com muito mais profundidade do que qualquer livrinho superficial, tá? Outra dica, coloca na Amazon o tema e pega os livros recentes, vai no Kindle, você consegue baixar o primeiro capítulo e aí você tira alguma coisa de lá. Ou então você vai no Google Play Books, primeiro e segundo capítulo de praticamente todos os livros. Então tem um livro legal, de uma editora boa, editora de Cambridge, Oxford, Harvard, então editoras Sage, são editoras bem respeitadas, então faz uma base boa, tá? E aí depois você vai limando, você vai tirando um pouquinho. Outra dica muito simples é o seguinte: você tem algum professor bom nessa área que você conhece, pede para ele uma dica, pede os slides, pede o material, você vai fazer os seus, mas uma inspiração, você vai ver, poxa, interessante como ele fez, não gostei como ele fez. Então, é uma coisa assim que se você tem uma rede de contatos boa, você vai conseguir chegar a um bom professor, a um professor renomado que entende muito do tema. Então, se você conseguir o material dele, a apostila dele, eticamente, é claro, né? Você pode citar, você pode utilizar algumas coisas e serve como inspiração, tá? Esse é um tópico muito importante, por isso que na nossa disciplina é peso 2. Se você não tem conteúdo, tá? Como é que você pode dizer que você é um mestre, um master no assunto, tá? Então, queremos pessoas que têm maestria, tá? Que tem conhecimento básico e avançado de determinado tema. Professor, eu não tenho conhecimento, mas você corre atrás, você vai conhecer alguém que tem, e aí é um trabalho de pesquisa, tá bom? Não é um trabalho de inteligência, é um trabalho de pesquisa, tá bom? Boa sorte.